O que vocês acham? Quão frequente? Por exemplo, em termos de incidência, qual é o tumor mais comum na mulher no Brasil? Não. O segundo mais comum? Cólon, câncer de intestino, certo? E em terceiro? Colo de útero. Tá? Então, o terceiro câncer mais comum na mulher no Brasil é o câncer do colo de útero. Isso acontecia com os Estados Unidos em 1960. Tá? Depois, um tal de George Papanicolaou, né? O cara que descobriu uma coloração, né? Ele tinha umas porquinhas que ele ficava vendo o ciclo menstrual das porquinhas. Aí ele encheu o saco de ver o ciclo menstrual da porquinha e acabou vendo a esposa dele, né? E ele conseguia bater exatamente o ciclo menstrual a partir das células descamadas do epitélio do colo uterino. Ele sabia exatamente se ela estava ovulando, se ela não estava ovulando a partir disso. Tá? E aí ele quis fazer um estudo maior para poder definir esse esquema de avaliação, se a paciente estava ou não na fase fértil e tudo mais, e ele começou a avaliar mais mulheres. E quando ele começou a avaliar mais mulheres, ele viu que existiam células descamadas esquisitas. Essas células tinham núcleos grandes, aberrantes, citoplasmas escassos, né? E ele conseguiu relacionar essa etapa ao câncer do colo de útero, ou seja, aquelas mulheres que estavam apresentando aquela alteração das células escamativas, depois de um tempo aparecendo o câncer de colo de útero. Então foi pela primeira vez na história que a gente conseguiu descobrir um método diagnóstico de uma lesão pré-maligna, pré-invasiva, né? E sem querer, né? Aí ele tinha um amigo japonês que desenhava muito bem, e ele botava a foto das lâminas, o japonês desenhava, aí ele definiu os estágios que vocês conhecem lá, do LIC 1, LIC 2, LIC 3, né? A partir dessas características das células, vocês vão aprender isso hoje. Então, de acordo com o grau de displasia dessas células, estava mais próximo do câncer ou mais longe do câncer, né? E ele fez esses desenhos, né? E aí, o primeiro estudo para avaliação, né, que a gente fez como rastreamento do colo de útero, os patologistas não sabiam identificar. Então, esses desenhos ficavam na parede, os patologistas olhavam, viam e davam nota, né? Se era um baixo grau, alto grau, tudo mais, né? E aí foi assim que foi o primeiro estudo de prevenção de colo uterino efetivo, de fato reduziu, né, a incidência de câncer de colo de útero. Também seja o método de maior sucesso, né, de rastreamento que a gente tem tido na história do câncer, né? E nos Estados Unidos até a década de 60, enquanto o Papanicolaou não era empregado, o câncer de colo de útero era o terceiro mais comum nas mulheres. Hoje não está nem entre os 20, né? E a gente sabe que nos Estados Unidos ainda não tem um efeito direto da vacinação, como acontece em muitos países europeus que já estão com as crianças já ali na faixa etária de desenvolver a doença, e esses cânceres não estão aparecendo, essas lesões pré-malignas não estão aparecendo por conta da vacinação. Tá? Mas a realização efetiva do Papanicolaou é capaz de levar o câncer do colo do útero para o 20º colocado. Então, por que a gente tem ele em terceiro colocado? Por que isso acontece? Porque a vacina está no calendário, né? Só que as meninas que hoje estão tendo colo de útero vacinadas, vale a pena vaciná-las agora? Não. Você entendeu? Então nós estamos num boom de câncer de colo uterino que a vacina não faz muita diferença. E o que faz a diferença de fato nesse momento para essas meninas? O diagnóstico precoce, né? A prevenção secundária. E por que não está sendo efetivo? Oi? Por que o câncer de colo de útero é terceiro no Brasil e segundo em Rondônia, encostado em mama? Primeiro lugar? O HPV é a causa do mundo todo, né? Mas por que o HPV aqui? Relação sexual precoce é uma causa, né? O que mais? Mas a relação sexual precoce está ligada a umas questões sociais importantes também.
né? Não é só o fato de ter iniciado a relação sexual precoce. Geralmente nessas regiões onde se inicia uma relação sexual precoce, possuem hábitos sexuais diferentes. Isso também acompanha, certo? Oi? Subdesenvolvidos acabam tendo o que em relação a esse comportamento? Pior comportamento sexual, mais parceiros com múltiplos parceiros. Por exemplo, a mulher é super tranquila, mas o marido talvez não seja. E aí ela acaba se expondo a todos esses vírus também, né? Então isso é uma característica, né? Infelizmente isso tem mais frequência em países desenvolvidos, isso não é à toa que acontece nos dados, né? Também tem uma característica que é a falta de acesso aos exames de rastreamento, né? Então a falta de acesso aos exames de rastreamento acaba aumentando a chance de ter tumores invasivos, por isso que a gente tem mais taxas de tumores invasivos aqui na nossa região. Às vezes os exames são realizados, mas são realizados com técnicas inapropriadas. O material não chega a ser avaliado de forma adequada. Então, o que adianta ter feito o exame? Boa parte das mulheres fazem o exame e não vão procurar o resultado. Característica do rastreamento no Brasil, a gente vai ver mais para frente, é uma característica oportunística, ou seja, a mulher não é obrigada a fazer o exame. Ela vai quando ela tem algum sintoma. Tá? E aí já não é mais importante como rastreamento, certo? Então a gente vai debater bastante essas questões, mas o mais importante é a gente entender que câncer de colo de útero está ligado a subdesenvolvimento social, IDH mais baixo, tá? Quanto maior as desigualdades sociais de uma região, maior o índice de câncer de colo de útero. Isso é tão verdade que a gente é capaz de dimensionar aí, né, o nível de renda de uma população a partir da incidência de câncer de colo de útero, né? Então, pela Organização Mundial de Saúde, se você tem entre 7 e 11 por 100 mil habitantes, número de casos, você está no nível 1. Se você tem 11,5, 18,11 por 100 mil habitantes, você está em nível 2. Se você tem 18 casos a 26 casos por 100 mil habitantes, você está no nível 3. Se você tem mais de 26 casos por 100 mil habitantes, você está em nível 4. Olha a região Nordeste, em que nível ela está. Então, a nossa região, quando a gente já vai avaliar em termos de incidência de câncer de colo de útero, a gente pode considerar que nós estamos numa região de baixa renda. Tá? Olha como a nossos dados nacionais são subestimados. Olha como a gente não consegue fazer trabalho científico direito nos dados nacionais. Nos Estados Unidos tiveram quantos casos de câncer de colo de útero nesse ano de 2017 aqui? Na verdade, a última atualização que eu peguei foi essa, tá? Do site do Globocan. 14.480 e 4.290 mortes. Então tiveram 14.480 cânceres invasivos do colo uterino e 4.290 mortes. No Brasil tiveram 261 mil casos de câncer de colo uterino e 6 mil mortes. Está completamente desproporcional, né? Ou seja, não dá para acreditar no nosso dado super subestimado de mortalidade de câncer de colo uterino. Caraca, né? As máquinas, né? E qual que você acha que é a mediana de idade do câncer de colo de útero? Você acha que é ao redor dos 20 ou é mais para frente? Lá? Não, é numa região ali perimenopausa, né? Que é ao redor dos 50 anos, tá? Então a gente viu lá, eu vou fazer bem jogral assim, tá, meu cara? Não seguir uma regra, eu vou falando. A gente sabe que então o câncer de colo de útero é um problema importante no Brasil, está ligado a países subdesenvolvidos. 9 em cada 10 mortes por câncer de colo de útero ocorrem em países subdesenvolvidos. Tá? E os Estados Unidos, olha a diminuição da incidência de câncer de colo de útero nos Estados Unidos, depois, né, no Papa Nicolau, isso era muito maior, porque está pegando só a partir da década de 90. Tá? Então essa queda foi bem importante. Então, ó,
incidência de câncer de colo de útero está 85% nos últimos 45 anos nos Estados Unidos. Isso não está relacionado à vacinação, está relacionado a uma aplicação correta no exame de prevenção. Tá? Por exemplo, você tem regiões no Brasil, se a gente pegar aquele gráfico lá do Rio Grande do Sul, ó, que estão em níveis de região de mais alta renda. Então tem áreas no Brasil, se você pegar alguns bairros de algumas regiões, que vai estar igual ao da Inglaterra. Entendeu? Porque o nosso país tem uma diferença social muito grande e isso acaba piorando os nossos índices, né, de rastreamento. Tá? Descobrir a doença precocemente é muito importante, né? A gente sabe disso. Quanto antes eu descubro, maiores as chances da doença não ter se disseminado e a gente poder curar o paciente. Sabe? Quem é o grande vilão do câncer de colo de útero? O HPV, né? Você acha que HPV tem poucas variedades ou tem várias variedades? Tem mais de quantas, mais ou menos? Quantas variedades de HPV existem? Mais ou menos 130, 140 HPVs mais ou menos diferentes, né? Quantos infectam a região genital? 40 mais ou menos. Tá? Quantos são oncogênicos, ou seja, que causam câncer? 13, né? Tá? Então, o que é interessante isso, né, cara? Uma coisa que eu quero que vocês entendam. É óbvio que eu sei e vocês não. É ridículo isso. Não está em cogitação, mas não sei nada, não é. A gente está aqui para poder aguçar a curiosidade de entender esse negócio. E a função é ser um palhaço para que vocês gostem disso. É basicamente isso. Então vamos lá. Então o HPV. Tá? Vocês conhecem algum outro lugar que gere câncer por HPV que não o colo do útero? Garganta. Que região da garganta causa câncer do colo do útero? Causa câncer de garganta. Qual região da garganta o HPV causa câncer? Orofaringe. Qual mais outro lugar? Pênis também causa. O que mais? No reto. Não. Um pouco abaixo. No ânus. O que tem em comum o ânus, a orofaringe e o colo do útero? Relação sexual. Oi? Oi? Fala que eu não vi. Relação sexual. Relação sexual também, né? A famosa doença dos 3 buracos, né? O que mais? Etério, a gente começa a conversar. Olha lá o HPV aí, ó. O que acontece nessas regiões, por exemplo, entre a pele do reto e o... Por exemplo, a pele do reto não, né? O epitélio do reto e a pele do ânus. A gente vai ter uma transição epitelial. A gente vai ter o epitélio colunar simples do reto se tornando um epitélio estratificado da pele do ânus, certo? O que vai ter nessa região de transição? Metaplasia. O que significa metaplasia? Oi? Mudança de tecido. Essa mudança de tecido é feita por células em proliferação ou elas estão quietinhas? Essas células em proliferação, elas estão organizadas ou desorganizadas? Organizadas. Por quê? Há um estímulo proliferativo para que isso ocorra. Você tem, por exemplo, o colo do útero, a endocervis e a ectocervis, é a mesma coisa aí, certo? Em alguns momentos da vida, há estímulos proliferativos nessa região, por exemplo, na puberdade, nas gestações, né? Ela fica mais para fora no endocervis, certo? Isso é causado por fatores de crescimento, estimulam essa região. Por exemplo, quando o epitélio mais ácido da vagina entra em contato com essa região é forçada a deixar o epitélio mais forte. Então, um fator agressor físico, que é a acidez do pH da vagina, vai levar as células ali do colo uterino a liberarem fator de crescimento para que haja uma proliferação celular ali e formação de queratina para formar um tecido mais forte. Esse processo é chamado metaplasia. Essas regiões, então, de transição epitelial são regiões que estão em intensa proliferação celular. Mas não é uma proliferação celular anárquica, desorganizada,
certo? É uma proliferação celular organizada, é uma metaplasia, ou seja, há um estímulo para uma formação, essa formação é realizada, ponto, depois para, certo? Não é uma proliferação anárquica e destrutiva, certo? É uma proliferação celular organizada, certo? Então a gente tem transição de epitélio na orofaringe, tem os 2 terços anteriores da língua queratinizado, o terço distal da língua colunar simples. Então a gente tem exatamente a mesma coisa, certo? No ânus, no colo do útero e na orofaringe. A gente tem essa transição epitelial, essa metaplasia. Se você fosse um vírus, você ia gostar de morar num lugar altamente proliferativo ou um lugar que as células estão quietas? Proliferativos, porque você usa o maquinário da célula para proliferar, para poder gerar partículas virais e você poder existir, certo? Então os vírus eles dependem das células proliferando para poder existir. Então qual o local que ele vai gostar de ficar? Um local altamente proliferativo, certo? Beleza? Deu para entender? Bom, são vários HPVs, mais de 100, que infectam a região genital ali uns 40, mais ou menos oncogênico uns 13, tá? E a gente vai falar sobre isso agora. O que torna um HPV oncogênico? Vocês sabiam disso? Professor, tem como o senhor deixar um pouquinho maior? Claro. O que torna um HPV oncogênico? Aí a gente está vendo a carcinogênese da orofaringe. Em cima, um grande causador de tumor de orofaringe, que é o HPV. Embaixo, um outro grande causador, não de colo de útero, por favor, de câncer de orofaringe, o cigarro, tá? E aí a gente tem um tumor sendo construído a partir de alterações do DNA, certo? E essas alterações estão sendo descritas naquele diapositivo. Então, o que vocês acham? Como que o HPV causa câncer? Qual o conhecimento hoje que vocês têm da carcinogênese do HPV? Oi? O que eu queria saber é isso, assim, o que é legal no conhecimento? É quando alguma coisa te eleva, sabe? E é isso que eu quero que vocês se sintam instigados. Tá? Porque se vocês fizerem isso com todas as matérias, vocês vão ajudar as pessoas, tá? Uma vez eu estava na UPA atendendo, chegou uma menina e tinha que mostrar um resultado de um NIC3. Aí eu falei do NIC3 e tal, ela pegou e deu um tapa no namorado do lado, sabe? Tal! Aí o cara caiu, tive que intervir e tal, não sei o quê, chama a segurança da UPA, pegou. Aí eu falei, pô, calma, tá acontecendo nada, isso aqui, vamos resolver essa parada. Aí, por curiosidade, eu perguntei quanto tempo você está com ele, né? Dela, 2 meses. Eu fiz bastante ficar quietinho, que talvez você esteja passando coisa para ele. Ela falou, abraçou ele e tal. Então, o que é importante entender isso? É que conhecimento é muito importante, né? Faz a gente poder resolver de verdade a vida das pessoas. Hoje eu vejo todo mundo preocupado em ter um Instagram profissional, falar um vídeo que está assim, ninguém querendo ter conhecimento mesmo para ajudar as pessoas. E é legal pra caralho ter conhecimento, sabe? É legal você pegar aqui, estudar e aprender essas paradas. Então vamos fazer. Então, pensa assim, o HPV vai entrar na célula, né? E ele vai entrar, essa célula está proliferando. Quando entra um bicho estranho na sua célula, ele vai pensar o quê? Cara, preciso me defender dessa parada. Primeiro, você tem, lembra que a gente estudou junto? Olha como vai vir as coisas aparecendo aí. A gente tinha um grupo de genes chamado genes supressores de tumor. Então vamos lembrar como se eles fossem genes supressores de HPV, tá? Então, a hora que entrou o HPV lá, o vírus, a célula está proliferando pra caramba. Primeira coisa que o vírus tem que fazer para ele conseguir sobreviver mesmo legal, ele precisa segurar o PSPD3. Quem que é o PSPD3? Uma proteína gerada por um gene, que é um gene expressor de tumor. Ele é o vigia da célula. Ele fica olhando se tem bicho estranho. Tem bicho estranho,
ele manda tirar o bicho. Se ele não conseguir tirar o bicho, porque tem bicho pra caceta, ele abre o canal de sódio e a célula apoptose. Então, esse vigia, ele está ali vendo. Então, a hora que o HPV entra, ele tem uma proteína. Os HPVs oncogênicos têm duas proteínas a mais, E6 e E7. Early Protein 6 e Early Protein 7. A Early Protein 6 vai bloquear o P53. Então, ele entrou. Se eu sou o bandido, vai entrar no banco, o que eu faço? Pego o vigia e deixo o vigia lá no quartinho, para eu poder entrar de boa. Então, o HPV oncogênico, ele tem uma proteína que bloqueia o P53. Ele entrou, a célula perdeu o P53, o que o banco pode fazer? Travar a porta giratória, para o cara ficar preso lá dentro. O que é a porta giratória? A célula não está em proliferação? A hora que entra um bicho estranho, a célula trava a porta giratória. Trava o ciclo celular. Quem faz isso? PRB. O vírus consegue bloquear o PRB. E aí a porta giratória perde o breque. Ela não para. O vírus não para de proliferar. A célula não para de proliferar porque o vírus bloqueia o que bloqueia a porta giratória. Então, imagina assim, existe um bloqueador de porta giratória que é o PRB. Alguém veio roubar o banco, o PRB fecha. Então, o que o vírus faz? Bloqueia o P53, que é o vigia, e bloqueia o PRB e a porta giratória fica aberta. E ele vai lá e faz a festa. Então, o que ele faz? Mas ele faz a festa gerando câncer? Não. Ele deixa a célula sem vigia e uma célula que não para de proliferar. E uma célula sem vigia que não para de proliferar começa a sofrer novas mutações. Então, de duas mutações pontuais, em 2 genes supressores de tumor, você tem uma célula de proliferação incessante. E essa célula começa a sofrer novas mutações, até formar um tumor propriamente dito. Quanto tempo demora que uma célula começa a ter essa infecção até que se torne uma célula displásica, então, telemetaplásica, infectada pelo HPV? Houve uma infecção persistente, essa infecção, o vírus ficou lá dentro, ele não foi clareado pelo seu sistema imunológico, e ele vai lá e bloqueia os porteiros e a porta giratória. A célula começa a ficar doida proliferativa, começa a sofrer uma série de mutações, até que ela se torna uma célula muito doida, o núcleo começa a ganhar um tamanho maior em relação ao citoplasma, até que isso vai aumentando, essa célula começa a ganhar características X-Men, ela começa a conseguir fazer metástases, ela consegue invadir tecidos, ela consegue respirar de forma diferente, ela consegue gerar seus próprios vasos, isso que a gente teve na aula passada, que tudo começa com uma alteração em próton oncogênico ou gene expressor de tumor. Quanto tempo demora, então, dessa célula sair dessa infecção persistente para um carcinoma invasor? 10 a 15 anos. Por isso que é ridículo a gente não ter, nesse período todo, colocado um palito de sorvete no colo de útero da paciente. Certo? Beleza? Oi? O PRB é E7. E agora a figurinha ali, o E6 e o P53. E isso são as duas proteínas que tornam esses 13 grupos de HPV oncogênicos. Legal? Não é legal pro caralho? Não é legal estudar um negócio quando você entende da carcinogênese até os tratamentos? Daqui a pouco vocês vão ver como fica fácil. Então, vamos lá. Olha que diferença um câncer relacionado ao hábito tabágico. Olha a carga de mutação que é gerada por esse câncer até que ele se torne um tumor propriamente dito. Então, o HPV são poucas alterações, né? E agora, o tabaco, o tumor tabaco relacionado, aí você tem uma carga de mutação muito maior, ou seja, um tumor muito mais arteiro, né? Tanto que a gente agora teve que mudar o estadiamento do câncer de cabeça e pescoço e definir se o tumor é HPV positivo ou não, porque o HPV positivo tende a ser um tratamento mais tranquilo. E o HPV e o tabaco relacionado, ele até que a gente tem que entender ele um pouco mais grave do que o normal. O estadiamento ficou diferente dos dois.
falou que é de 10 a 15 anos para desenvolver câncer de colo de útero, né? É, da infecção persistente até o adenocarcinoma ou carcinoma espirocelular invasor. Que é o tempo que ele demora para invadir a membrana da basal, ou é só para ele pegar todos aqueles 3/3? Agora que vocês vão aprender. Agora a gente vai aprender as alterações celulares que acontecem a partir dessa infecção. Tá? Então olha lá, vamos indo por vez. Deu para entender como o HPV gera câncer? Não foi importante entender o que é próprio oncogênio, o gene expressor de tumor, para depois a gente poder aprender isso? Então, nunca vamos decorar fator de risco para a doença. Vamos entender a doença e o fator de risco aparece, certo? Então, o HPV é uma doença sexualmente transmissível, certo? O que vocês me dizem sobre essa primeira frase? A maior parte das infecções cervicais são transitórias. O que significa isso? O que significa isso? Oi? Ela começa e ela não se cronifica, depois ela mesma, o termino vai se descamando e você acaba. Ou seja, a maior parte das infecções por HPV no colo uterino da mulher vai sumir sozinha. A maior parte das infecções por HPV no colo do útero da mulher vai sumir sozinha. Tá? Sim. Vamos lá. É isso que eu estou aqui. Por isso que a matéria é melhor. Vamos lá. Porque é curioso. E regridem espontaneamente. A maior parte é transitória e regride espontaneamente. Não é tão espontaneamente, porque quem mandou isso regredir foi quem? Sistema imunológico. Nós temos um sistema de reparo do DNA, certo? Que vai lá, o P53. O P53 falhou, a célula ficou displásica, começou a sofrer mutações em genes expressores de tumor e proto-oncogenes, está indo naquela instabilidade cromossômica, vai virar um tumor. Essa célula não fica diferente da célula normal? Nós temos nosso sistema imunológico. Essa célula esquisita é notada pelo teu sistema imunológico. O seu sistema imunológico vai lá, manda células natural killers, linfócito B, linfócito TCD4 e destrói essas células, na grande maioria das infecções. Tanto que, posso falar com certeza aqui para vocês, 100% de vocês tiveram contato com HPV. 100%. Se vocês foram no carnaval, viu, já é. Se vocês têm HPV. Tem, acabou, já era. E o que aconteceu com esse HPV? Seu organismo variou. Certo? Vocês acham que quem tem imunossupressão tem maior risco de desenvolver esse problema? Sim. Porque aí ele vai gerar a alteração gerada pelo HPV oncogênico e o sistema imunológico vai estar top para poder clarear essa alteração celular? Não. Por isso que pessoas imunossuprimidas têm maior risco de desenvolver o problema. Certo? Sim, e a gente vai ver isso agora. E é bem legal. Agora nessa pergunta. Tá? Primeiro vamos entender quais são os fatores que fazem eu ter uma infecção persistente. Então, vocês já viram que 2 fatores são importantes para que eu tenha uma infecção persistente: comportamento sexual e imunodeficiência. Tá? Então, uma imunodeficiência e o comportamento sexual vão definir a minha possibilidade de gerar uma infecção persistente por HPV, porque são vários tipos, certo? E aí a pessoa vai lá, pega um, aí beleza, o corpo vai lá e liga. Aí a pessoa vai lá, pega outro, aí o corpo vai lá e liga. Bom, uma fala, meu irmão, fala aqui né? Então, quem se expôs mais vezes, você acha que não tem mais chance de fazer uma infecção persistente? Entendeu? Então, o fato da pessoa ter um comportamento sexual promíscuo favorece maior risco do que as pessoas que não têm? Sim. Tá? Então, vamos lá.
olha como não precisa decorar fator de risco, tá? Qual é o fator de risco para câncer de colo de útero? Início precoce da atividade sexual? Sim, cara. Por quê? Primeiro, quanto mais jovem as meninas, hoje você vê tem Marajó, né, 8 anos, coisa absurda, né? Que acontece no nosso país pra caramba. A gente acha que é só, mas não, isso acontece dentro de casa, em vários lugares, tá? Crianças assim, abusadas, isso é muito comum e está cada vez mais comum, é bizarro, tá? E as meninas ali na fase de puberdade, elas têm a endocérvice mais exposta. Então aquela área que o HPV gosta fica mais fácil, certo? Então, imagina, se tem uma região onde a pessoa começa o início de atividade sexual mais precoce, provavelmente é um lugar de maior subdesenvolvimento, entendeu? Então, não precisa ligar, é porque começou cedo, é porque são vários fatores relacionados a ela ter começado cedo, entendeu? Tanto do ponto de vista anatômico, quanto do ponto de vista social, certo? Múltiplos parceiros, vai lá infecta, o corpo lida, vai lá infecta, o corpo lida, quem infecta mais, tem maior risco de ter uma infecção persistente. Parceiro sexual de alto risco, a mulher, evangélica, tranquilo, mas o marido, não. E aí ela tem o mesmo risco, certo? História de DST, ou seja, a pessoa já tem história de doença sexual transmissível, você acha que ela não tem maior risco de desenvolver uma câncer de colo de útero? Sim, porque isso também está relacionado a maior exposição sexual. História de lesão pré-maligna ou câncer vulvar, ou seja, se ela já teve uma lesão prévia de uma lesão pré-maligna antes de câncer de colo de útero, ela tem o maior risco de ter, né, uma infecção persistente pelo HPV. Imunossupressão. Quem tem imunidade mais baixa, como é um vírus muito circulante, tem maior risco de ter infecção persistente. Muito óbvio, né? Multiparidade. O que acontece? Multiparidade é mais comum em países subdesenvolvidos ou mais desenvolvidos? Subdesenvolvidos. Então é meio óbvio. E além disso, mulheres na gestação estão também com a endocérvice mais exposta. Então isso também é um outro fator. Contraceptivo oral. Aumenta o risco de câncer de colo de útero? Por quê? Porque para de usar camisinha. Não é por um fator tópico do hormônio, mas porque a partir do momento que as mulheres começaram a usar contraceptivo oral, pararam de usar preservativo. E aí aumenta a incidência de infecções persistentes por todo esse negócio. Tabagismo. Parece estar relacionado também às mulheres, né? Não sei o que, baladinhas e tal. Mas também, ela também causa alterações vasculares e impede a infiltração de células de defesa no colo uterino. Então, teoricamente, as mulheres aí que fumam têm menor possibilidade das células de defesa ajudarem ali na infecção, no clareamento do vírus. Tá? Então, olha só como não precisa decorar fator de risco. Fica muito claro. Você olha isso aí, essa paciente chega e diz, já sei o que é essa paciente. Já imagino mais ou menos, né? 8 filhos, não sei o que, região pobre, com a queixa clínica, puta. Já me localizei, né, no quadro clínico dessa paciente. Vamos lá. Então, infecção do vírus no epitélio metaplasma, que é a zona de transição. Até aí tudo bem? Persistência da infecção. Progressão de clone de células epiteliais com transformação em epitélio displásico. Então, ou seja, aquelas células do epitélio metaplásico que sofreram infecção pelo vírus geraram alterações celulares que não foram contidas pelos mecanismos de reparo do DNA, o P53, o PRB, e aí formaram células esquisitas de núcleo grande que são chamadas de displásicas. Metaplásica organizada, displásica é a proliferação celular desorganizada, porque elas começam a ficar doidas, porque elas começam a ganhar características de X-Men. Lembra? Então, essa transformação do epitélio metaplásico em displásico acontece porque o vírus se torna persistente dentro da célula, certo? E aí, essa proliferação vai gerando essa instabilidade cromossômica, o núcleo vai ganhando uma proporção maior, porque o núcleo vai tendo uma atividade maior, certo? O tumor, o núcleo de alta atividade, o citoplasma vai sendo consumido. E a célula vai ficando com um núcleo grande e o citoplasma escasso.
até que essa célula se torna uma célula que parece um linfócito e começa a ter invade de tecido e fazer ele vira de fato um X-Men. Então, infecção do epitélio da metaplasma, persistência de infecção, transformação do epitélio displásico. Esse epitélio displásico vai sofrendo aquela instabilidade cromossômica até virar um carcinoma invasor. Beleza? Olha que interessante. Aqui é uma biópsia do colo uterino. Aqui embaixo é um Papa Nicolau, um esfregaço das células epiteliais do colo uterino. Você acha que, para um efeito de rastreamento, valeria a pena pegar a biópsia de todo mundo? Você acha que é barato arrancar um pedaço do colo uterino das pacientes? Não, eu preciso fazer um exame, eu tenho que avaliar, eu tenho que, né, fazer uma coisa mais cara. O exame de rastreamento bom, ele é barato. Tanto que hoje está, né, um trabalho de uma linha de autocoleta desses exames, tá? Com alta acurácia, tá bom? Então, vamos lá. Aqui mostra uma biópsia de uma paciente que não tem um epitélio normal, metaplásico, tá? E ela tem só infecção pelo HPV, porque eu vejo por causa dessas coilocitoses, tá vendo esses pontos brancos ali? Chamado coilocitose. Então já mostra o epitélio normal, olha o núcleo, o tamanho. Olha a célulazinha, olha o citoplasma. Olha o núcleo. Tá? Aí o HPV entra, a HPV bloqueia o P53, bloqueia o PRB, aí ele gera uma célula displásica, o sistema imunológico dorme no ponto e não destrói, e aí ele começa a crescer. Você vê que ele começa a crescer da lâmina basal, ó. Ele cresce daqui de baixo, ó. Tá vendo? E o que começa a acontecer com essas células? Olha o tamanho do núcleo. Olha o citoplasma diminuindo. E aí, elas se tornam um núcleozão. E aí o citoplasma vai diminuindo, até ficar uma citoplasminha e um núcleozão, mostrando a importância da atividade do núcleo em relação ao citoplasma, porque é um tumor. Certo? Olha o que vai acontecendo com o epitélio. Vai tomando conta, vai tomando conta, vai tomando conta. Né? Onde que ele invade? Aqui embaixo. Então eu falo, parece que ele fica pesado para depois invadir, sabe? Então começa a ter uma proliferação ali de toda o epitélio para depois ele invadir a lâmina basal. Então esse é o processo que mais ou menos demora 10 anos. Por isso que a gente é capaz de pegar o palito de sorvete e observar essas células. Não é legal isso? Então qual que é o nome que a gente dá para isso? Exame citopatológico. Cito de célula. Tá? E esse exame? Exame histopatológico de tecido. Exame citopatológico. É bom para rastreamento? Palito de sorvete, sossegado, todo mundo faz. Esse aqui é biópsia. Se é biópsia, já vai para um serviço de atenção secundária e não primária. O Papa Nicolau nós fazendo um serviço de atenção primária, na UBS, certo? Deu para entender aqui? E olha que interessante, isso aqui é uma displasia de baixo grau, certo? Então, mais ou menos, imagina lá na época do Papa Nicolau, os carinhas estavam olhando, dava nas fotinhas e dava a notinha, era assim mesmo. Daí é assim que eles fazem, eles olham lá e dão a notinha. Tá? Olha aqui, esse aqui já é a displasia de alto grau. A gente chama essa aqui de NIC1, essa aqui de NIC2 e essa aqui de NIC3. Displasias de alto grau, NIC2 e NIC3. Displasias de baixo grau, NIC1. Por que eu tive que separar isso aqui? Ó? Mas na classificação da HCI é 1 e 2 é baixo grau? Não, 1 é baixo grau, 2 e 3 é alto grau. É porque tem a classificação de Hitler, que é 1, 2 e 3, tem esse de HCIL que ele falou, né? E tá. HZIL é o alto grau, que é o NIC2 e NIC3. LZIL é o baixo grau, que é o NIC1. Tá? Então, por que eu faço essa distinção? Porque necessariamente pode regredir, né? NIC2 e NIC3. As lesões de baixo grau, elas tendem a ser eliminadas pela nossa imunidade em quase 99% das vezes.
Então, por isso que, em geral, quando aparece uma alteração de NIC1, a gente dá um tempo para a imunidade resolver esse treco, tá? E aí, se ela não resolve, em 6 meses a gente reavalia e ainda tem lá, aí a gente toma uma atitude cirúrgica, tá? Mas, em geral, NIC1, a gente vai ter uma boa resolução espontânea. Por quê? Imunidade, certo? E NIC2, NIC3, a imunidade dá conta? Não. Nesse cenário, a gente fala que o tumor já passou da fase de equilíbrio em relação ao sistema imunológico. Então, essa fase inicial, o sistema imunológico bate no tumor com mais facilidade. Nesse nível de células mais incaracterísticas, essas células já ganham capacidades infiltrativas, de inibição do sistema imunológico, e aí o sistema imunológico já não consegue dar conta dela. Então, nesse cenário de NIC2, NIC3 ou HSIL, né, ou lesões de alto grau, né, a gente é obrigado a fazer uma técnica cirúrgica para tirar. Então, NIC1 dá para esperar, NIC2, NIC3 tem que tirar, tá bom? Deu para entender? Professor, o NIC1 deixa e ele reavalia em 6 meses? Oi? O NIC1 não toma A gente vai fazer, não toma nada. E responde. O seu corpo vai lidar com isso melhor que qualquer outra coisa. Tá? Tem pessoas que fazem técnicas ablativas, né? Então tem um monte de menina, cara, que tem um útero completamente cheio de fibrose, porque a mulher vai lá e queima NIC1. Aí a mulher vai no NIC1 de novo lá, no comportamento sexual usado, vai e queima. Não tem uma conta, tudo queimado, sabe? Então, assim, não tem recomendação clara para essas técnicas ablativas de lesões de baixo grau, sabe? Então, às vezes é uma recomendação lá para fazer, mas você vê que no Ministério da Saúde o negócio que eu vou dar para vocês lerem, o ideal é em que a gente dá uma esperada, não queimar ela, tá? Vocês vão ver isso já já. Então, olha que interessante o NIC2 e NIC3, que eles são meio parecidos, mas você vê que o NIC3 ele vai pegar toda a parede, o NIC2 só até 50%. Tá? Essa é a diferença na histologia do NIC2 e do NIC3. Claro que existe a questão da célula, mas também o tecido ele é mais completamente acometido no NIC3. Tá? Daqui ele invade. Tá? Então, tem vacina para HPV? Essa vacina vai bloquear quais subtipos do vírus? 6, 11, 16 e 18. 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 6, 11, 18. O 6 e o 11, eles são o quê? São não oncogênicos. Diferente. Não oncogênicos geram câncer? Eles têm proteína C e D7? Então eles só geram verrugas genitais. Eles não atrapalham os genes expressores de tumor da célula. Eles não geram câncer. Mas os HPVs do tipo 16 e 18, eles geram câncer? Sim. Eles têm proteína C e D7? Sim. Se o sistema imunológico não tiver joinha, ele se lasca? Sim. Tá? Se ela pegar o 16, ela é bem maior ou não interfere? Interfere. Não interfere. São vírus diferentes. São da mesma classe, mas eles geram epítopos diferentes. Então o teu sistema imunológico não reconhece o outro. Tem alguns crossovers. Ele ajuda, fica mais fácil a pessoa ter câncer? Não. O que acontece é que, por exemplo, depois eu vou dar uma dica para vocês, mas mesmo que vocês já tenham tido infecção, já tenham tido contato, eu acho que vale a pena vacinar até os 45 anos. Porque tem imunidade cruzada. E isso favorece que você tenha menor risco de que esse processo de displasia ocorra em você. Sua imunidade fica... É como se você tomasse a vacina do Covid. A vacina do Covid, a variante que a gente está tomando já não existe mais, certo? Então ela está sendo utilizada para gerar um boost de imunidade, certo? Então não é para esse subtipo que nós estamos sendo infectados agora, certo?
Então, assim, embora não haja uma recomendação clara para pessoas acima dos 14 anos receberem vacina para HPV, por que que isso é feito? Primeiro porque já vai ter tido contato, tá, não é a explicação mais lógica, porque você ia gastar muito dinheiro à toa, certo? Se você é um profissional de saúde, você é um secretário de saúde da cidade, né? Se você colocar vacina até 45 anos, você acha que você vai gastar muita grana? Porra, né? Só que você vai salvar muita gente com isso? Não. Você vai salvar se você fizer naquela faixa etária que a menina não tem contato com nada. Ali você vai salvar mesmo, tá? Então, mas o que acontece? É desprezível o benefício desse boost? Não. Pô, se a pessoa não entrou em contato com o HPV-16, depois ela entra em contato, se ela já tem a vacina, ela não vai infectar, pô. Entendeu? Então, embora não seja recomendado no SUS a vacinação acima de 14 anos, vocês, eu recomendo, ainda mais a sociedade que vocês vivem no mercado, tá visto nem, eu recomendo que vocês vacinem, tá? Assim, eu acho importante, para que vocês tenham uma imunidade melhor, caso um vírus queira aparecer ali, sua imunidade já está meio pronta, tá? Entendeu? Querer um oncogênico ali, querer começar a gerar uma alteração celular displásica, seu organismo vai notá-lo, tá? Mas isso é um outro passo. Mas vamos lá. Teoricamente, como rastreamento, como política pública de saúde, a gente tem que vacinar as crianças de 9 a 14 anos, tá? A dose da vacinação do Covid é quanto para vocês? Quantas doses? 3, 0, 2 e 6. No Brasil, para as crianças é feito como? 2 doses com intervalo de 6 meses, tá? Então, por quê? Na bula da medicação, dava para fazer 0, 2 e 6. Depois fizeram estudos e viram que você consegue o mesmo benefício com 2 doses, tá? Mas esse estudo só foi em criança, não dá para saber se é na gente. Então, se for fazermos nós, teríamos que fazer 3 doses, que é o recomendado conforme o estudo. Agora, se for no Ministério da Saúde, as doses no Brasil são recomendadas em 2, com 0 e 6 meses. Beleza? Vamos lá. Imunossuprimidos não devem receber a vacinação com 2 doses. Eles devem receber 3 doses, porque ele tem imunodeficiência. Então, não mudaram a vacinação dos imunodeficientes. Tá bom? Acima da idade padrão, recomenda-se 3 doses. A Anvisa libera a vacinação para mulheres até 45 anos. Então, até 45 anos você pode vacinar para HPV. Tá? Mas isso não está no Ministério da Saúde. É a Anvisa liberando a vacina até as meninas com 45 anos de idade. Beleza? Tranquilo? Existe a vacina no SUS, é a quadrivalente, mas já está liberada pela Anvisa no Brasil, não está no SUS ainda, a vacina nonavalente. Então, além do 6, 11 e 6, 18, tem o 31, 33, 45, 52 e 58. Então, ampliou aí a variedade de vírus, né, nessa vacina. Tá? Então, melhorou a cobertura. Já existe vacina dessa em Porto Velho. Tá? Então, talvez o maior exemplo de rastreamento adequado que nós vemos é o colo uterino, né? Você tem a atenção primária realizando o exame citológico, certo? Aí você tem a atenção secundária, você foi lá, triou e viu e achou uma menina com NIC2. Essa menina vai ser encaminhada para um serviço de atenção secundária, onde ela vai fazer uma colposcopia e através dessa colposcopia ela vai fazer uma biópsia, né, que vai para um patologista que vai identificar e vai dizer, nossa, ela tem um carcinoma invasor do colo uterino, e essa pessoa vai ser encaminhada para um serviço de atenção terciária, que é o Hospital do Amor, por exemplo, onde ela vai fazer a ressecção da lesão. Então você tem um tipo de rastreamento em que você entende a descentralização do SUS, é o rastreamento do colo uterino, onde você tem uma atenção primária no rastreamento, a identificação da população de risco
vai para atenção secundária, e da atenção secundária, os casos com necessidade de tratamento vão para atenção terciária. Se todo mundo com um NIC3 chegasse no hospital do amor, eu estava fudido, certo? Então, é possível tratá-la antes de chegar a gente, entendeu? Beleza? Por isso que os níveis hierárquicos de saúde economizam dinheiro. Se todo mundo que tiver uma infecção por HPV for no hospital do amor, a gente não vai ter tempo, né, nem recurso para atender quem precisa de uma cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Por isso que o serviço do SUS ele é descentralizado, dando mais poder para quem está lá perto da casa do paciente, né, e fazendo os tratamentos de forma preventiva, para que a gente tenha cada vez menos casos e aqueles que precisam são tratados conforme a sua necessidade. Nos Estados Unidos, as pessoas são rastreadas a partir dos 21 anos, tá? E lá eles fazem a captura híbrida do HPV para evitar confusão. Às vezes você tem uma alteração celular, opa, isso aqui eu vou ter que repetir. Aí você faz uma captura híbrida para HPV, não tem HPV lá. Ué, câncer é gerado 99,7% por HPV, uma lista tem HPV relacionada. Se o vírus não está lá, isso não é, tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, se você fizer uma captura híbrida para HPV e vier negativa, você pode só coletar os próximos 5 anos depois. Por quê? É 10 anos a história carcinogênica, entendeu? Então, como no SUS a gente não tem a captura híbrida para HPV ainda, só no Sol do Amor, que a gente tem, tá? A gente já está começando a fazer, inclusive no interior do estado, com captura híbrida, tá? Para poder facilitar e ajudar as linhas. Mas no SUS, que vocês vão aprender para a prova, é o rastreamento convencional. Como é que é o rastreamento convencional no SUS? A partir dos 25 até os 64 anos. Ele é feito de que forma? Anual. Depois de 2 exames consecutivos negativos, ele é feito de forma trienal. Certo? Cada 3 anos. Então, o rastreamento do colo de útero é feito anual, a partir dos 25 anos de idade. E aí, depois de 2 exames consecutivos negativos, a mulher pode fazer a cada 3 anos. Certo? Pacientes imunossuprimidos já iniciam a partir do momento em que começa a relação sexual. Por que isso? Porque a imunidade delas não é capaz de lutar quando gera uma displasia. Então, elas vão ser rastreadas muito precocemente. E elas geram infecção persistente e lesão displásica mais rápido, porque ela não tem a imunidade boa ali para resolver. Certo? Então, iniciada a partir do momento do início da atividade sexual, e ela é feita a cada 6 meses, depois de 2 exames consecutivos negativos a cada ano. Então, nas mulheres imunocompetentes, ele é feito anual, depois de 2 exames consecutivos negativos a cada 3 anos. E nas mulheres imunossuprimidas ele é feito semestral, depois de 2 exames consecutivos negativos a cada ano, uma vez por ano. Deu para entender? Por que eu não faço rastreamento em meninas entre 21 e 25 anos, por exemplo? Oi? Olha que interessante, estudos mostraram que entre 21 e 25 anos, a maior parte das lesões, vasta maioria das lesões, são NIC1, quando aparece alguma célula displástica. O que acontece com a maior parte dessas lesões? Então, o que eles viram? Você acha que gasta uma grana pegar todas as meninas entre 21 e 25 anos e testar todo mundo no Brasil inteiro? E você salva muita gente com isso? Não. Então, não é que não exista tumor nessa faixa etária. É que é muito caro rastrear essa quantidade de pessoas por benefício que traz esse rastreamento. Olha que louco. Tem um monte de menina que pode aparecer e aparece. Um monte não, mas existem algumas. Mas, se você for pensar do ponto de vista prático, você não ajuda quase ninguém. Você gasta muito. A maior parte das lesões você vai olhar e você vai encontrar, muitas vezes você vai tratar elas. O que aconteceria com essas lesões? Sumiriam. Então, além de você gastar uma grana, você pode mutilar mulheres numa época que a gente chama de sobretratamento. Você faz sobrediagnóstico e sobretratamento.
Você gasta dinheiro e você não muda a sobrevida da sua população. Porque essas lesões não interfeririam na vida dessas mulheres, não matariam essas mulheres. Então, por que no Brasil a gente não faz rastreamento entre 21 e 25 anos? Porque a maior parte das lesões encontradas nessa fase da vida regredirão espontaneamente. E, então, a gente tratar, a gente vai acabar gerando sobrediagnóstico e sobretratamento. Entenderam isso? Deu para entender? Então você vai acabar procurando pelo em ovo, vai tratar pelo em ovo e não vai ajudar ninguém. Deu para entender? Beleza. Conceitos aí, entrando aos pouquinhos, né? Sempre bom entrar, aos poucos é melhor, né? Vamos lá. Oportunístico e organizado, sempre cai para a presidência, tá? O que é o rastreamento oportunístico? É o que ocorre em países desenvolvidos, países que não se organizam. Então você lembra disso. Rastreamento organizado é de país que se organiza. Rastreamentos oportunísticos é o que acontece em quem não se organiza. Por que oportunístico? Porque a mulher vai quando tem sintoma. A mulher é obrigada a fazer Papai Nicolau no Brasil? Não. Então rastreamento oportunístico, tá? Gravidez, infecção. Então a mulher está grávida, ela vai lá e faz. Estava fazendo Papai Nicolau. Ela teve uma candidíase, alguma coisa, ela vai na UPA lá, aproveita e faz os exames depois lá, sabe? Então, quando ela tem alguma queixa ginecológica que ela vai coletar o exame. Tá? E não é isso a ideia de rastreamento. Não se deixa ter queixa. Rastreamento é um exame periódico a ser feito para que se descubra uma patologia antes dela ser uma patologia mais avançada. Nos Estados Unidos é obrigatório a mulher fazer? É obrigatório? Existe uma... Cada estado tem uma legislação, sabe? Mas existe um cadastro nacional. Então ela tem que estar de acordo com aquele cadastro, sabe? E uma coisa interessante também, olha que interessante. Nos Estados Unidos, para você ter o seu CRM, você é obrigado a fazer prova todo ano. Então, por exemplo, CRM especialista, eu sou radiologista. Então, se eu sou radiologista, todo ano eu tenho que fazer prova de título. Então, imagina o que acontece com o nível da galera, né? Porque o cara quer ser vagabundo, beleza, mas ele não vai conseguir trabalhar no que vem na área dele. Vai ter que se coçar para saber alguma coisa. Legal, né? Então, as mulheres lá. E o que é interessante do rastreamento organizado? É que ele é feito na idade correta, pô. Por que mas eu vou levar minha filha antes, porque eu sei que rola rastreamento, eu vou levar ela com 19. Já fez o que tinha que fazer na vida, levar ela lá, começou a ser mais. Tá certo isso? Do ponto de vista econômico, o país vale a pena essa vida lá? Não. Então, o que acontece em rastreamentos oportunísticos? Supertratamentos, cara. Sobretratamentos. Né? Tratamentos subótimos. Também, por exemplo, a mulher vai lá e não vai buscar. Isso acontece direto. Né? Então, isso é comum em rastreamento oportunístico, porque não se cadastra, não se vai atrás da pessoa, só vai buscar, ninguém vai atrás dela. Foda-se, entendeu? Está errado. Por que está errado não ir atrás dela? Por que o Estado está errado em ir atrás dela? Quanto custa o Papai Nicolau? Agora, quanto custa ela com um tumor invasivo? Ela vai parar de trabalhar numa época produtiva da vida. Ela vai custar quimioterapia, radioterapia. Porra, não pode deixar ela não vir. Ela precisa vir para que ela não gere esse custo social para todos nós. É bizarro isso, mas é verdade. Porque isso acontecendo de forma desorganizada, no Brasil, o problema por causa disso, cada um pensa no seu umbigo, né? O policial pensa no seu umbigo, o juiz pensa no seu umbigo, então ninguém faz nada bem comum, sabe? E aí isso pode por causa disso. Né? Se a gente pensasse um pouquinho mais, né, no todo, a gente gastava menos dinheiro e seria mais efetivo do que a gente faz. Né? Então, falta de treinamento. Isso é uma coisa. Você acha que as mulheres lá que estão nas UPAs, as enfermeiras, têm treinamento para fazer isso? Não. E você acha que não tendo treinamento, elas pegam os tecidos adequados? Elas pegam a região de metaplasia, a região de transição, JEC,
Não. E aí o cara que vai ler, lê certo? Não. E a mulher volta para buscar? Não. Por isso que o câncer de colo de útero está bizarro na nossa região. Porque a gente faz rastreamento para inglês ver. Rastreamento oportunístico. Respeitar a idade de rastreamento faz parte do rastreamento organizado. Porque sabe que mesmo que ela tenha tido contato antes, fazer rastreamentos nessa faixa etária não é bom para a sociedade. Porque teremos sobretratamentos. Certo? Deu para entender a diferença entre o rastreamento organizado e o rastreamento oportunístico e o porquê que nós estamos no buraco? Lembra que os Estados Unidos, só com o Papa Nicolau, reduziu 85% da incidência de câncer de colo de útero. Tá? E a gente tem aqui na nossa região a mesma incidência de câncer de colo de útero da África e da América Central. Falta de organização da saúde, dos prefeitos, dos governadores, né? Para que a gente faça uma coisa básica. Legal, né, galera? Então, qual que é o tripé do tratamento, do rastreamento? Histologia, histologia, né? Então, o citologia identificou aqueles fregaços de células esquisitas. É baixo grau? É alto grau? É lesivo, abrasivo? Identifiquei essas alterações. Eu peguei uma lesão de alto grau. Essa mulher precisa ir para uma avaliação para pegar um pedaço. Se é uma lesão de baixo grau, ela precisa ir para essa avaliação? Não, por isso que existe a triagem. E aí, é de alto grau, ela vai para a avaliação colposcópica, que é literalmente o microscópio do colo uterino. E ela vai enxergar lá o que deve biopsiar. Como que ela vai enxergar o que tem que biopsiar? Oi? Com o quê? Falei. O epitélio, mas ela vai estar olhando no epitélio. Tá lá o epitélio. Como é que eu vou saber se tem vidro lá dentro? Como é que eu vou olhar para o epitélio e saber, olha, aqui tem vidro? Se são células normais. Colorido. Com que eu coloro lá? Oi? Com que? Iodo? Qual que é o nome desse teste? Teste Schiller, né? Então eu jogo o iodo, que é chamado de Lugol, né? Então o Ricardinho, ainda dou aula para você, né? O Ricardinho é fantástico, né? Vocês pediram, professor? Fantástico. Ricardinho deu aula? Ricardo Chagas, deu aula para você? Ah, é fantástico, meu brother. Então, Ricardinho, ele anda com um Lugol no bolso, cara, porque o SUS não dá Lugol, velho, para ele usar nos pacientes. Então ele tem que andar na bolsa dele com um Lugol para poder fazer o colo uterino da mulherada. Por que o Lugol identifica a área onde está o HPV? Onde está o epitélio displásico, desculpa, não o HPV. O HPV que gerou alteração celular, que a imunidade deixou passar, e aí gerou o epitélio displásico. É, você olha lá o colo uterino e você vai. Tipo, pega uma maionese e pensa, ó. Não é retira e depois. Não, mas vai tirar o colo uterino, não é? Não, mas você vai tirar um pedaço da área que você escolher. E você não vai arrancar lá o treco, entendeu? Olha que legal. Você olha lá o colo uterino da mulher, tá tudo vermelho. Certo? E aí, vou arrancar o quê? Vou lá e. Não, tem que ter uma área para negociar. Né? E como é que eu vou identificar essa área? Jogando no Lugol? Na hora que eu jogo no Lugol, a área que o HPV gerou displasia, ela vai ficar com uma característica diferente. O Lugol, quando eu jogo, ele fica marrom. Quando tem HPV e tem displasia, ele fica amarelo. Por que fica amarelo? O Lugol cora glicogênio. Então ele vai deixar marrom o que tem glicogênio. Você acha que uma célula displásica tem muito ou pouco glicogênio? Pouco, porque ela consumiu. Ela pensa assim, olha que legal, o estoplasma não reduziu? Ela tem alta atividade ou baixa atividade? Quem tem alta atividade precisa de comer glicose ou não? Glicogênio? Precisa. Então o que acontece com as reservas? Não é para você saber, você não sabia algo que você não sabia. E o que é legal é isso, cara. Porque isso é por isso que existe professor, cara. É legal para você subir as paradas. Quando você joga no colo uterino, ele vai corar o glicogênio.
A célula displásica, ela está tão ativa que ela consumiu suas reservas de glicogênio. Então ela não tem glicogênio disponível. Então o gol não vai corá-las. Então aquela área que vai ficar amarela em vez de marrom é a área propulsiva. Porque é a área da displasia. Olha que louco. Então essa área a gente vai chamar de teste de Schillen positivo. Quando a área ficou amarela, é o teste de Schillen positivo. Tá? Ou área iodonegativa. Olha que esquisito, confuso todo mundo na prova. A área em que o iodo é negativa, o teste de Schillen deu positivo, porque não corou. Explica de novo essa parte aqui, deu uma bugada. Ó, quando eu jogo iodo, ele vai corar o glicogênio. A célula displásica tem glicogênio? Não. E aí, a célula displásica tem reserva de glicogênio? Não. A hora que eu jogo um gol, ela vai corar nessa área? Não, porque não tem glicogênio. Então vai ficar uma área iodo negativa. Essa área iodo negativa é a área de interesse? Então o teste de Schillen deu positivo. Legal, né? Eu sei que confunde, eu confundia também, tá? Mas depois que vocês verem, vai dar sentido. Vocês entenderam o quanto é importante quando vocês pegarem uma coisa confusa, vocês ficarem mobralmente imaginando a coisa, porque depois que vocês entendem, ela não é mais difícil. Professor, é chamado de teste de Schillen positivo ou área de iodo negativo? Mas vocês entenderam realmente? Não, eu entendi, porque vai ser negativo. Porque o meu medo é assim, cara, eu vejo muito assim as coisas de vocês assim. Vocês têm muita ansiedade, cara. Qualquer coisa que vocês veem, vocês não querem entender. Né? Fica ali igual um idiota assim, até você entender. Sabe? Você precisa entender, tá ligado? Você precisa de fato entender para que você consiga absorver aquele conhecimento. Então, entendam, vamos imaginar a parada. Essa área não seria tirada aí, é aquela tal que você tirava com a camada do fone? Isso, a gente vai chegar lá. Você vai tirar esse cone aí, você vai ver. Vamos lá. Só uma pergunta aqui, pessoal, rápido. O teste de Papa de Nicolau, você deveria já fazer isso, utilizar já o teste de Schillen também? Não. O que é o teste de Papa Nicolau? É um esfregaço superficial de células descamadas. Então, é porque uma vez eu já vi uma pessoa falando que já o ideal era você utilizar o iodo para você ver se ele já tem ou não uma certa displasia. Então, quando você fazia... Existem... Não. Na verdade, o que você está dizendo é assim. Na verdade, o que você viu da galera? Mulheres que vão no ginecologista, né? Isso aí vai gerar uma certa confusão na cabeça de vocês agora, mas assim, o ginecologista de vocês, assim, do convênio e tal, não sei o quê, a hora que ele vai olhar o colo uterino, ele já pode fazer um golzinho ali, porque ele está olhando ali, ele pode jogar, ele pode já ver uma área, né, se ele achar pertinente e tudo mais, né, e pode já talvez até denunciar, sabe? Mas, cara, pensa do ponto de vista de rastreamento. Eu tenho as mulheres lá da UPA, da zona não sei o que. Não é isso. O rastreamento é uma coisa que tem que ser plausível lá em Machadinho do Oeste, cara. Entendeu? Então você tem que ter um negócio nacional, factível e de fácil reprodução. Entendeu? Então não tem como fazer, já aproveita que você já viu, olhou, já joga o boi e biopsia. Não, velho. Não. Tá? Existem situações na colposcopia que você já pode tratar. E aí eu vou explicar para vocês como que é. Tá? Mas enfim, o que a gente precisa aprender? Que o exame citológico é um exame de rastreio. Ele é um exame de esfregaço de células epiteliais, que vão representar o colo uterino, mas só que as células descamadas. E como são essas células? De acordo com a sua característica de ter um núcleo maior, citoplasma mais escasso, eu vou dar uma nota para essas células de baixo grau, células de alto grau. As de alto grau, elas vão ser encaminhadas para fazer uma biópsia do colo uterino. Por quê? Será que essas células de alto grau que estão aqui, ela é líquido, como é que você sabe, pelo Papa Nicolau, se ela é um carcinoma invasor ou não?
se lá dentro tem carcinoma invasor? Como você sabe? Não existe como. Isso é uma forma de levar você a olhar para dentro do copo dele. Então o exame de triagem vai selecionar as meninas com maior risco de ter um carcinoma invasor. As de baixo grau não, as de alto grau sim, né? E aí quando eu entro lá no copo uterino e olho o copo uterino da mulher, o que eu vou ver? Onde está a área que gerou aquele alto grau? Não enxerga, vou jogar o quê? Google. Tá aqui. Achei, mano. Achei você. Olha o amarelinho. Entendeu? Aí, pô, dá pra jogar ainda ácido acético em cima. O que o ácido acético faz? Ele desnatura a proteína. Tá? Você acha que uma área displásica tem muita proteína ou baixa proteína? Um núcleo ativo produz muita proteína? Qual é a função do núcleo? Produzir proteína. Então, uma célula displásica tem muita proteína e pouco glicogênio. Que é um núcleo que vai ganhando um tamanho grande, porque ele é muito produtivo, a célula não para de proliferar ainda, ela perde o RB. E aí, ele começa a produzir muita proteína. Então, a hora que eu jogo o ácido acético, ele vai esbranquiçar, ele vai, né, causar ali a desnaturação das proteínas. Então uma área displásica vai ficar branca. Então ela vai ter o epitélio acetobranco. O ácido acético, quando jogado numa área de displasia, vai reagir e deixar o epitélio branco. Então, uma área de interesse para a biópsia seria uma área iodopositiva acetobranca, ou área acetobranca, teste de Schillen positivo. Uma área iodonegativa, acetobranca. Iodonegativa, porque o glicogênio não corre e ele fica amarelo. E uma área acetobranca, certo? Mais fácil. Entendeu? Então, imagina, estamos falando do colo do útero. Eu vou biopsiar, né, as cegas. Não, eu vou tentar identificar onde está a displasia. Como eu vou conseguir identificar onde está a displasia? No GOL e ácido acético. Com isso eu vou identificar uma área iodonegativa, acetobranca. E aí, eu vou biopsiar o que aí? Calma. Um tumor produz os próprios vasos? Quanto maior a displasia, quanto mais alto o grau da displasia, mais vasos vai ter? Então, quando eu tiver... não está aqui. Que dó. Tirei. Peraí. Professor, só para eu faço citologia para identificar alteração. Aí, se for alto grau, colposcopia para histologia, a colposcopia é o método pelo qual eu vou olhar o pau uterino. Eu recebi uma informação. Nossa, tem uma lesão de alto grau nessa menina. Mas essa lesão de alto grau é NIC2, NIC3 ou carcinoma invasor? Não sei. Eu sei que é NIC2 pela característica da célula, que ela me mandou no Papai Nicolau. A característica de NIC2. Mas quem me garante que lá não tem NIC3 lá dentro? Que não veio aqui na minha descamação? Então, eu vou fazer, por ter lesão de alto grau, eu sou obrigado a fazer o quê? Olhar o colo uterino, encontrar uma área de interesse onde eu tenho a maior suspeita de ter um carcinoma invasor e vou biopsiar essa área e vou botar naquele tecido que vocês viram ali. Aí o cara vai falar, a membrana basal está íntegra, as células são aquelas células gorduchinhas, né, de núcleo grande, até a metade. É um NIC2 de verdade. É uma lesão de alto grau, NIC2 de verdade. Não, veio NIC2 aqui fora. Puta, olhei lá, invasão da lâmina basal 3 milímetros, é um carcinoma invasor. Tá? Aí eu vou ter que fazer uma cirurgia para retirar esse tumor mais amplo. Entendeu? Então agora vocês vão aprender essa parte, que é como eu vou descobrir isso. Mas o que é mais importante? Entender que o rastreamento ele é feito de forma descentralizada, para que os exames mais baratos sejam no alcance da população e eu vou gerar uma triagem. A partir dessa triagem eu vou identificar as pacientes de alto grau e essas pacientes de alto grau vão para a atenção secundária, então elas vão fazer um exame mais caro, que é a
colposcopia. Ah, por que eu não faço já em todo mundo isso? Porque é caro, porra. Então, colposcopia. Colposcopia, nas lesões de alto grau, eu vou identificar uma área de biópsia. Aquelas que tiverem uma complicação com necessidade de cirurgia, vão para o hospital terciário. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, cara. Que tinha uma coisa mais fácil de vocês verem. Já passei, né, galera? Mas, poxa, desculpa aí que eu atrasei um pouco. E isso é importante para a vida de vocês. Tá? Tem aula velha que tinha isso. Ó, olha aqui que legal. Molecada, setor branco, olha lá. Tá vendo que tem uns pontinhos vermelhos aqui? Isso é neovascularização. A gente chama isso de pontilhado. Então, se vocês pegarem uma área que está lá, setor branca, uma área que está iodonegativa, vocês vão biopsiar. Qual é a área que você vai querer ir para cima? Onde tem uma neovascularização, onde tem um pontilhado, onde tem vaso. Neovascularização, vertebrodisplasia. Então, se vocês encontrarem uma área de vazio, de pontilhado, a ideia é biopsiar essa área. Só que quando a displasia vai piorando, os vasos vão ficando mais tortuosos e vão formando mosaicos. Então você preferia biopsiar uma área de pontilhado fino ou de mosaico? Mosaico, porque a tua ideia de fazer a biópsia do colo uterino não é pegar a área com maior chance de ter um carcinoma invasor? Então a displasia mais grave é aquela que gera vasos mais doidos. Então teoricamente você vai querer biopsiar a área de vasos mais tranquilos? Pontilhado? Não, você vai biopsiar a área de vasos anárquicos, que é o mosaico, beleza? E aí, tem também uma coisa que vai te ter uma característica ali na hora de que, puta, isso aqui é carcinoma invasor, tá? Isso aqui são vasos atípicos e sangrantes. Quem tem vasos atípicos e sangrantes, cara, biopsia lá. Se olhou, tem um vaso atípico sangrante, aqui tem carcinoma invasor, tá? Por exemplo, gestantes devem fazer Papa Nicolau? Sim. Tá? Tanto que é recomendado, inclusive, no pré-natal. Tá? Caso a gente encontre uma lesão de baixo grau, né? Um erisio, o que é recomendado na gestante? E a unidade de vida seria até pior, né? Porque a unidade suprimida com lesão dessa é um fiofó, né? Pode coletar, mas sem escovinha. Sem escovinha, isso é muito importante, né? Faz a coleta, mas sem escovinha. Na verdade, eu nem botei os métodos ainda, eu vou voltar lá, eu tenho minha loucura. E vai. E aí? Por exemplo, deu NIC 1, o que a gente faz? Coleta 6 meses depois, não é assim que a gente faz? Certo? Por exemplo, se der um HZIL numa grávida, o que a gente faz? Oi? Deixa lá. A gente vai fazer 90 dias depois do parto, tá? Quando que a gente vai biopsiar uma grávida durante a gestação? Quando eu tiver área suspeita de carcinoma invasor, tá? Então eu só vou biopsiar essa grávida na gestação se eu tiver uma área suspeita de carcinoma invasor. Mesmo que eu tenha lesão de alto grau, eu aguardo o término, né, da gestação, o filho a termo, bonitinho, e depois, até 90 dias depois, eu faço a nova colposcopia e biópsia de novo e trato a paciente, tá? Mas se eu tiver uma área suspeita de invasão, aí eu biopsio na gestação, tá bom? Isso chove em prova de residência. É questão todo ano, né? Por isso que eu boto pra você falar, né? Beleza? Então,
dias após penetração. Quando invade a membrana basal, significa carcinoma invasor, então é diferente. Tá? No caso, não tem invasor, por exemplo, você invade. Mas você só vai saber se é invasor se você fizer a biópsia. Não, assim, se você fizer a biópsia, aí o que você faz? Você deu. Então, aí por exemplo, se for, aí vai depender do que a gente vai, depende do tempo de gestação, tá? Mas em geral a gente aguarda nascer para tirar, mesmo na área invasiva, mas você só vai biopsiar se tiver área invasiva, tá? Mas em geral com lesão, né, ali do carcinoma, se tem um carcinoma invasor e a paciente está, por exemplo, até o primeiro trimestre da gestação, ela pode tirar. Depois do primeiro trimestre de gestação, em geral, a gente leva a fêmea, tá? E acompanha a lesão, certo? Mas isso aí é coisa prática, não aparece nos livros. Tá, o livro invasor, né? Se ela tiver alto grau, mas aí já não invadiu, aí que espera. Alto grau, espera. Alto grau, espera. Se você pegou, tá lá no segundo semestre, fez uma colposcopia, viu lá a lesão, veio lá, né, no Papa Nicolau, desculpa. Papa Nicolau veio LH-zil. Você vai fazer colposcopia na gestante? Você vai biopsiar a gestante? Depende. Se tiver área suspeita de invasão. Senão você não biopsia. Entendeu? Você só vai biopsiar se tiver área suspeita de invasão. Se não tem área suspeita de invasão, você vai só avaliar essa paciente depois do parto. Beleza? Vasos sangrantes atípicos. Mosaico não é área suspeita de invasão. Mosaico é a área de displasia, né? A área de interesse para biópsia. Se for a coisa mais grave que você encontrar, é lá que você vai biopsiar. Por exemplo, entre pontilhado e mosaico, você vai biopsiar mosaico. Entre pontilhado, mosaico e vasos atípicos, você vai biopsiar vasos atípicos. Entendeu? O H-zil faz a colposcopia na gestante? Faz a colposcopia, tem que ser obrigado. Como é que você vai ver a área de invasão se você não fizer a colpo? E aí, se não for suspeita de carcinoma, se for suspeita de carcinoma, a gente vai ter que ver se está no primeiro trimestre, é possível até tirar o bebê, de gerar um aborto, mas aí já não uma coisa ilegal, tá? Legal, tá? Pelo médico, indicação. Ela tem câncer de colo de útero e uma gestação ainda no primeiro trimestre, ela pode tirar, tá? Agora, a partir do primeiro trimestre, aí as coisas já mudam na parte legislativa e é bem foda. Aí você tenta tocar até o parto, né? E vai acompanhando essa paciente de perto. E aí quando ela tiver, meu filho, aí já pega em seguida, tá? Ou não, a biópsia já fez, né? Você pode fazer a biópsia na gestação. O que você não vai fazer é o tratamento. E aí, no tratamento, que é o tratamento da lesão invasora, que você descobriu uma lesão invasora, aí vai ser do caralho, porque e acontece direto, cara. Aí você tem que ver primeiro trimestre, se é depois, se você vai esperar. E aí eles não colocam isso na prova de vocês, porque é debate no médico, a gente não sabe fazer. Tem paciente que fala, tumor grande, ela fala, não, pode deixar, para meu filho. Não vou fazer nada. E aí você tem que respeitar, tá? Tive que respeitar isso várias vezes, tá? Da paciente estar com tumor invasivo, linfonodo comprometido, bebê lá, 6 meses ainda, e a mulher não. Tumor crescendo, e ela não, até o 9 meses, depois eu trato. Fiz muito isso. Muita coisa legal que a gente viu na oncologia, porque depois se dá certo, muita coisa dá certo, né? Essas coisas assim, depois você reverte, o filho nasce e tal. Tem coisas bem fodas. Tem uma paciente que me chamaram uma vez, que ela estava morrendo na UTI, gestante. Um tumor de mama com infangite carcinomatosa pulmonar, estava em insuficiência respiratória, aí os caras falaram, não tem mais a fazer, pode tratar e tal. E aí, gestante lá, estava perto de nascer. E ela não aguentaria uma cesariana naquelas condições clínicas, né? Ela ia morrer, ia foder tudo, né? Então, cara, ficava com um dilema do caramba. E, cara, vou tentar uma quimio salvadora, fazer uma quimio punk, né? Terceiro trimestre não tem problema pro bebê.
eu vou fazer a química. Ela respondeu, né? A química conseguiu ter o bebê nasceu, depois ela faleceu e o bebê chamou Lucas. Coisas legais, né? Que a gente viu. Mas, então, do caralho, velho. Eu só falando, você começa assim, aí depois vão usar os fóruns, mas tudo tem um tijolinho, cara. Se você quiser pular etapa, fodeu. Por isso que tem que gostar disso aqui. Tá? Vamos lá. Então, galera, vocês estão cansados? Sim. Então, assim, por que eu tô falando? Porque eu não tenho muito tempo, não são muitas aulas, sabe? Para tudo que eu preciso dar, assim. Então a gente não pode perder tempo. Mas eu já perdi, né? Uma meia hora. Mas tá bom, eu me viro na próxima semana a gente. Então, na próxima semana a gente termina toda essa parte, a gente recapitula um pouquinho essa parte do rastreamento, tá? E a gente vai entrar no estadiamento e no tratamento na semana que vem. Beleza?